Pronto. Olá, gente, bom dia. A gente está iniciando o segundo dia do workshop de Grasshopper, né? E hoje a gente vai trabalhar mais na parte da, vamos dizer assim, do Ladybug, né? Então a gente vai mexer mais com a parte de análise ambiental, né? Bioclimática. Então eu acho que talvez fique assim, a gente vai mexer menos na geometria, então que tinha aquela complexidade que a gente estava vendo na semana passada, e mais na parte, né, de simulação. E aí depois a gente vai criar uma otimização ali para testar os vários cenários de uma forma um pouquinho mais automatizada, tá? Então, basicamente é isso, tá, gente? Eu acho que talvez fique um pouco mais na praia, né, da gente aqui, que trabalha mais já com essa parte de análise ambiental. Então, talvez fique um pouco mais claro, assim, algumas coisas, tá? Mas então eu já adianto, eu coloquei o arquivo, né? Os dois arquivos, eles são basicamente muito parecidos, tá? Os dois arquivos, tá? Muda o cenário em si, mas os arquivos estão lá no Google Classroom, tá, gente? Aí vocês podem pegar lá. Eu vou abrir ele aqui e eu vou, né, meio que iniciar ele do zero, assim, a parte da simulação, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela. Então, vocês estão vendo minha tela aqui, o Grasshopper? Sim. Tá. Então, é o seguinte, tá, gente? Não se preocupe com isso aqui agora, a gente vai ver só no final, tá? Então, e isso daqui é o que a gente vai fazer hoje, tá? Isso daqui é basicamente o que a gente fez semana passada, eu só adicionei um trechinho, que é esse trecho aqui, tá? Só deixa eu explicar o que que é, para ficar mais claro, né, o que está ali, né? Então, o que a gente tinha aqui, né? A gente tinha aqui a nossa elipse, né? E aqui a gente, né, colocava várias elipses uma em cima da outra para depois rotacionar elas, né? Então, eu criei uma alteração para a gente ter uma variação maior na torre, que é o seguinte, né? Para ter vários tamanhos de, vamos dizer assim, para não ficar todas as elipses do mesmo tamanho, né? Então, para a gente ter uma variação de tamanho de área, né, nesses andares. A gente poderia simplesmente, né, fazer um scale, né, mudar a escala deles, né, um por um individualmente, mas aí ficaria muito aleatório, ficaria um andar pequeno, um grande, né? Então, para ter uma coisa um pouquinho mais fluida, o que que eu fiz aqui, né? Eu peguei o ponto central, né, de cada uma dessas, né, elipses e criei uma linha juntando elas, tá? Então, aqui tem uma linha, tá? E essa linha meio que seria a guia nossa aqui, tá? E aí, o que que, né, foi feito aqui? A gente criou 2 pontos nas linhas, né? Então, eu reparametrei esse componente, o que ele faz, né? Independente do tamanho da linha, eu estou dizendo que ela tem um comprimento de 0 a 1, né? Tipo, o que eles chamam de reparametrizar, né? Eu dei ela, vamos dizer, o 0 embaixo e o 1 em cima. E coloquei 2 pontos, né? E aí eu estou comparando cada um desses pontos com o ponto de cada andar, né? Então, a gente vai ter um valor de distância, né? E aí a gente, né, avaliando, né, no caso aqui os 2 pontos, né, porque são 2, aqui um ponto, né, deixa eu apagar isso aqui. Aqui um ponto, né, tem os 2 pontos, né, se eu mexo aqui, né, esse ponto muda de lugar, né, certo? E aí, calculando a distância entre eles, né, e fazendo uma, vamos dizer assim, somando os dois aqui, né, que é esse componente, eu consigo definir, vamos dizer, um valor para cada uma dessas elipses para elas reescalonarem, né? Então, aí no final, né, alterando aqui, vou apagar isso aqui, a gente tem valores diferentes, né, mudando aqui, tá? Vamos dizer assim, os andares mudam em relação a esses pontos. Esses pontos funcionam como atratores, né, dessas elipses, tá bom? Só para a gente ter uma variação um pouquinho maior, e aí depois rotaciona aqui, né? Então, eu só alterei isso, tá?
Mas isso daí é só para a gente ter uma variação um pouco maior deles, tá? Não é essencial. Se você quiser trabalhar com o arquivo da semana passada, que já está aberto aí, não tem problema, tá bom? Ok, gente? Então, tudo que está daqui para cá, como, vamos dizer assim, a gente estava refinando a geometria, né? Vamos chamar assim, né? Para não ficar muito complicado e ficar muito pesado, eu simplesmente selecionei tudo, tá? E cliquei com a roda do mouse e apertei nesse botão aqui, que vamos dizer, desabilitar, né? Então, tipo, eu meio que desliguei esses componentes todos para eles não rodarem, né? Porque cada componente, né? Se eu faço uma alteração aqui, tudo que está para cá roda, né? E isso pesa, né? Vamos dizer, na computação, né? Faz o programa rodar e aí demora um pouquinho mais. Então, eu só desliguei para isso não rodar toda vez que a gente fizer uma alteração aqui em cima, tá bom? Isso daqui já tinha no anterior, né? Vou juntar tudo isso, né? Mas daqui simplesmente é pegar né, os andares, botar eles cada um em uma superfície e extrudar pela altura do andar. Então, cada um, né, um andar aqui certinho, tá? Que é aqui em cima, né, com os nossos 3 metros, né, que a gente definiu para a distância entre eles, tá? E aí, se a gente abrir um painel aqui, tá? Só para a gente ver. Painel é uma coisa que a gente usa muito para poder ver se as coisas estão, de alguma forma, entender melhor o modelo, tá? Então, repara que eu tenho uma, né, closed wrap, né, uma geometria fechada para cada um dos andares. Mas o que acontece? Se eu for simular na simulação de radiação e usar isso daqui como elemento de simulação, ele vai colocar pontos aqui no piso, né? E aí são pontos que, a princípio, a gente não vai avaliar. Ele já está, vamos dizer assim, entre duas geometrias, né? Então, para diminuir a quantidade de pontos, eu só estou fazendo uma união de sólidos, tá? Então, aí a gente vai unir os sólidos e se a gente for olhar aqui, ele vai dar só uma. Então, tipo, ele uniu, então, tipo, as coberturas, se a gente for olhar, aqui vou fazer um preview, tá? Opa! Deixa eu esconder isso tudo aqui. Se a gente for olhar direitinho, a cobertura que só vai ter são só esses degraizinhos aqui e a de cima, tá? Então, na simulação, para ela ficar mais leve e o resultado também ser mais, vamos dizer, fidedigno, quando a gente olhar ponto por ponto, ou somar os pontos, porque vai ter muito ponto zerado aqui embaixo, a gente faz essa união aqui, tá bom? Então, basicamente é isso, a gente tem nossa união aqui. Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que eu vou fazer, né, de início, né? Opa, vou desabilitar e a gente faz desde o início isso, tá? Então, vou aumentar aqui para ficar mais claro, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Se vocês conseguiram instalar o Ladybug Tools, né, a versão 1.4, né, ele vai ter essa joaninha ou vai ter o L, né? Dependendo da forma que está o seu, né, a sua barra. Aí, clicando, né, a gente vai ter todas essas ferramentas aqui para avaliação, vamos dizer assim, ambiental e visualização desses dados, tá? Ele vai, vamos dizer assim, a maioria dos componentes funciona assim, tá? A própria numeração, ou da esquerda para a direita, é meio que a ordem lógica de trabalho de muitos dos workflows, tá? Então, a gente vai iniciar do início, assim, tá? Então, a gente clicando aqui, a gente vai ter vários componentes relacionados ao EPW, né? Ao arquivo climático, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que trazer o EPW para dentro do Grasshopper, né? Então, eu vou pegar aqui, né, o download EPW Weather, né? Então, eu clicando aqui, vocês vão ver que, na verdade, é o seguinte, né? Esse é um arquivo que ele vai me dar o EPW aqui dentro. Para isso, eu tenho que ter o arquivo que eu posso dar por né, indicar a pasta que ele está, ou dizer na internet qual que é o local que ele está na internet, que é um dos jeitos, né, que é bastante frequente, porque aí, se eu passar esse arquivo para outra pessoa, né, ela não precisa ter o arquivo salvo, né, ou você passar o arquivo com caminho e ter que refazer esse início, né? Tem um componente que é só para isso, vamos dizer assim, para a gente buscar o endereço desse arquivo climático. Então, a gente clicando aqui nesse segundo, né, o EPW Map,
a gente vai ter esse componente e que aqui ele vai estar, né, colocando, sem te parar o Ladybug, só para fazer o Ladybug Honeybee, eles são componentes que são muito bem descritos, tá? Todos os elementos eles explicam muito bem o que é, às vezes eles indicam até artigo dentro da própria descrição do componente para explicar o que aquele componente faz, tá? Então, vale a pena sempre olhar, né, o input, o output e o componente em si, que é no meio, tá? Então, aqui no caso, para a gente abrir o EPWMap, a gente tem que dizer, que ele está até dizendo, tem que ser um valor verdadeiro ou falso, né? Um Boolean toggle, né? Para as coisas do Ladybug, principalmente, que são simulações, ou no caso aqui o EPWMap vai abrir uma página na internet, a gente poderia estar usando o Boolean toggle, né? Que a gente viu na semana passada, né? Que é esse cara que faz com, né? É falso ou verdadeiro, né? Mas no próprio Ladybug Tools, né? Ele tem aqui um componente, né? Que ele é basicamente a mesma coisa, mas a diferença, que eu acho que é uma vantagem de usar ele, é que sempre quando você abrir o arquivo de novo, ele vai estar como falso. Porque o que acontece? Se você tiver ele numa simulação, porque as simulações pedem um verdadeiro ou falso para rodar, se você fechou ou o programa deu um crash e, vamos dizer, fechou o programa sozinho, na hora que você abrir de novo, ele vai tentar rodar a simulação. E isso pode fazer que... Eu já perdi arquivo por causa disso, porque depois você não consegue abrir ele. Então, é sempre bom usar esse componente que ele sempre vai voltar para o falso, né, na hora que você fechar e abrir o arquivo de novo. Então, a gente fazendo a junção aqui e apertando verdadeiro, ele vai abrir, né, a página do Ladybug, né, EPWMap, e aqui a gente tem, né, não sei se são todos, né, mas tem uma grande variedade de arquivos climáticos, né, gratuitos disponíveis por aí, né? A gente vê aqui em Brasília, né, se a gente aproximar, a gente tem 5 arquivos climáticos, 6, né, com de Planaltina, e clicando neles, por exemplo, né, aqui do... A gente tem, né... Saúde, Tiago. Obrigado. A gente clicando nele, né, a gente tem aqui, né, a descrição de qual é o arquivo. Então, esse daqui é o do Suera, esse daqui é um TRY, né? Aqui em cima é o do... Esse daqui, não, esse é do IMET. Opa. O do IMET, né? Então, a gente tem todos, vamos dizer assim, de fontes diferentes, os arquivos climáticos, tá? E você pode fazer o download para o seu computador ou simplesmente copiar o link, né, desse arquivo climático, né, o link dele, né? Então, se eu clicando só copiar o link, né, parece que você não fez nada, mas você copiou para a memória do computador. Então, apertando aqui, eu apertei 2 vezes só para abrir a caixa de diálogo, né? Eu vou apertar aqui, né, um Shift e o elemento aqui de aspas, né? E aí ele já vai saber que eu estou escrevendo um painel, né? Quando não tem nada, ele vai procurar algo, né? Então, se eu colocar aspas, né, ele abriu um painel, eu já posso escrever dentro do painel. Então, vou dar um Ctrl V, ele já copiou todo o endereço, né, dou Enter e ele, né, aqui está o endereço do arquivo climático, né? Então, eu já tenho o endereço do arquivo climático. Ligando ele aqui, né, você vê que ele deixou de ser laranja, né, e ficou esse cinza claro, significa que ele rodou e está dando tudo certo. Então, se eu parar aqui, ó, ele já tem um arquivo climático, tá? Ok? Então, com o arquivo climático colocado aqui, agora eu posso extrair os dados de dentro desse arquivo climático para poder rodar qualquer tipo de simulação, tá? Então, para praticamente qualquer tipo de simulação, esse início sempre vai fazer, que é trazer o arquivo climático para dentro do Grasshopper. Depois disso, a gente tem que, né, vamos dizer assim, pegar os dados, né, desse arquivo climático. Então, eu tenho aqui o import EPW, né? Ele basicamente vai pegar esse arquivo climático, né? A gente vai ligar ele aqui, e aqui eu vou ter os diversos dados desse arquivo climático que eu vou poder, né, vamos dizer assim, utilizar agora, né? Então, eu tenho eles separados por tipo de atividade. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise de radiação, certo?
muitas vezes a gente vai de trás para frente, né? A gente chega onde a gente começa da onde a gente quer chegar e vai, vamos dizer, andando de trás para frente. Esse é o raciocínio que a gente faz na maioria dos programas, porque muitas vezes a gente nem sabe exatamente o que a gente vai precisar para aquilo rodar. Então, eu indo aqui na aba 3, né? Eu tenho alguns tipos de análise que eu posso fazer, e entre elas, né, eu tenho aqui vamos dizer assim, a incidência de radiação. Então, eu clicando nela, colocando ela um pouquinho mais para frente, né, ela está aqui com aviso que ela precisa de vários inputs, tá? Para funcionar, então ela não está rodando ainda. Então, só uma explicação sobre como os componentes do Ladybug são organizados, tá? Repara que tem um underline na frente, aqui na frente, o outro atrás, aqui na frente e atrás. O que isso significa, né? É um código, na verdade, né? Quando está na frente, é um dado obrigatório, você precisa dele para ele rodar. Sem ele, não vai rodar. Repara que tem 1, 2, 3, 4. 4 que é só na frente. São exatamente os 4 que você precisa para rodar, tá? Quando ele tem na frente e atrás, é um dado opcional, mas que seria bom você colocar. E quando tem atrás, é opcional. Ele vai rodar sem aquilo, tá bom? Então, todos os componentes eles vão ter esse código neles que ajuda a gente a saber o que tem que ter, tá? Então, se a gente for reparar aqui, nada disso que está aqui vai direto aqui, né? Mas eu tenho já algumas coisas que são importantes. Ó, eu tenho a geometria a gente tem aqui já, né? Então, eu vou colocar a geometria aqui, tá? A outra coisa que tem é para como eu estava falando, é um rodar, um true ou false, né? Então, eu vou botar um false aqui de novo, né? Opa. Tá? E aqui eu tenho o grid size, né? O grid size a gente vê depois, Uma tá? pergunta, desculpa, Claro, Thiago. não, pode falar, Jora. Na hora que você diz aí Jora, fechou o microfone, não estou te ouvindo. Oh, desculpa, e agora? Agora estou te ouvindo. Ok. Pergunta era, esse falso start que você colocou aí no run, ele funciona como uma espécie de botão... Isso. É um comando de roda ou não roda, não é isso? Roda. Isso, Tá bom. é que ele precisa de um comando para rodar. A gente poderia estar usando Esse é o comando. Poderia também usar um botão, Joara. Tem um botão, que é isso. Que é só aqui para apertar. Mas o que você vai ver nele, né? A gente sempre vai querer, se a gente está curioso e quer saber as coisas, a gente abre um painel e coloca. Repara que ele está falso, né? Quando eu clico, ele fica verdadeiro. É isso. Ah, tá bom. Ok, obrigada. É só isso, né? Mas o comando é exatamente isso. É um comando para dizer assim, roda ou não roda. Por enquanto, ele não vai rodar porque está falso. Quando eu clicar verdadeiro, ele vai tentar rodar. Tá? Ok, obrigada. Imagina. Então, o que está faltando aqui é esse cara aqui, ó, Sky MTX, né? E se você parar o mouse em cima, ele vai explicar, ó, Sky Matrix, aí ele está dizendo até o componente da onde isso vem, né? Então, na verdade, vamos dizer assim, um componente que ele vai calcular as radiações do céu para a gente poder fazer o estudo de radiação. Porque a radiação ela não é só do Sol, ela é do céu como um todo, né? Então, o que a gente vai pegar? A gente vai, se eu quisesse, eu não sei onde está esse componente, né? Se eu escrever Sky Matrix, ele aparece aqui, ó, tá vendo? Né? Às vezes a gente não sabe onde está, mas se escrever, ele acaba aparecendo. Ele está aqui, tá, gente? Esse aqui, ó. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer, eu tenho que ligar esse aqui, né? Mas para ele funcionar, ele também tem alguns inputs que eu preciso dar. Mas agora repara, né, que os inputs são localização, radiação direta e radiação difusa. Tá? Então, e esses são os elementos que eu tenho aqui. Então, ó, localização, radiação direta e radiação difusa. E você vê que agora ele está rodando, né? Ele está com a cor certinha, né? O cabo que estava laranja agora está cinza, então está passando informação. Tá? Se quiser ver, pode botar um painel. E aqui a gente tem, né, a Sky Matrix, né? O que está faltando agora é o grid size, né? Então, o que a gente vai fazer? Se a gente parar aqui em cima, ele vai explicar. Isso daqui é a quantidade de pontos, né? O tamanho do grid, ele vai definir a quantidade de pontos que eu tenho
né, para avaliar. Então, quanto menor for o grid size, mais ponto eu vou ter e mais vai demorar, tá? Então, eu vou clicar aqui 2 vezes, né? E vou escrever aqui, vou colocar um slider, então vou colocar aqui um valor, né? Vou colocar 5.0 para ele ter uma escala decimal, uma casa decimal, né? Então, aqui 5.0, vamos começar com 3, eu acho que tá bom para esse tamanho de torre, assim, né? E eu vou conectar ele aqui no grid size, tá? Desculpa, Thiago, esse 3, esse tamanho, ele se refere a um quê? Isso aí é 3, qual é a unidade desculpa, 3 disso? metros. Isso aí é 3 metros, metros quadrados, metros lineares, o que é isso? É metros lineares, né? No fim das contas, o grid é quadrado, então vai ser um ponto a cada 3 metros okay. num sentido e 3 metros na altura, tá? Ok. O certo, gente, eu não falei disso, né? Devia ter já falado, que o meu acho que já está certo aqui. Se a gente abrir no Rhino, aqui no File, né? Isso daqui é importante, principalmente no Ladybug ele vai rodar, no Honeybee ele não roda se não tiver assim, tá? Eu clicar em propriedades, tá? Eu tenho algumas coisas, eu tenho unidades, tá? O meu tem milímetros, por sinal. O certo é a gente colocar em metros ele, tá? E aí tem que clicar tanto no modelo, que é em metros, tá? Quanto no layout também, né? Ele não muda os dois juntos, tá? Então, é importante deixar ali em metros, né? Tá? Porque aqui ele vai até rodar, mas assim, já no térmico e no lumínico mesmo, né? Com Radiance e com Energy Plus, ele precisa estar definido em metros, porque o Energy Plus, principalmente, ele só funciona em metros, tá? Então, aqui você altera esse valor aqui no file, tá? Vou entrar de novo, tá? Tá, eu Quando mandei... você entra, deixa eu perguntar. Eu abri esse arquivo do dia 2A, né? Que eu acho que é ele, né? Sim. Ele, para mim, não está aparecendo o 3D. Será que eu peguei alguma coisa errada? Esse aqui? É. Ah, então, Jora, vem aqui e você tem que... tá vendo esse componente aqui? Tô. Clica nele com a roda do mouse, né? Ele está num cinza escuro, tá? Se você clicar na roda do mouse, a gente habilita o preview dele. Eu estou com o preview ligado, é só isso. Ah, tá, desculpa. Obrigada. Não, imagina. Deixa eu Mas ver isso se eu é das consigo. coisas mais comuns, a gente às vezes, né, não está vendo, porque isso daqui no Rhino não tem nada, tá? Isso daqui é só um preview do Grasshopper no Rhino, tá? Se eu tentar clicar isso no Rhino, não seleciona nada, porque ele não existe no Rhino, tá? Ele é só uma pré-visualização, tá? Se a gente quiser, a gente clicando aqui com a rodinha, né? Eu tenho esse ovo, né? Esse ovo quebrado aqui, eu posso criar um bake, né? O bake, se eu clicar agora, né? Deixa eu esconder ele aqui. Agora eu tenho os elementos dentro do Rhino. Ele, né, criou os elementos lá dentro. Se eu apagar aqui, ó, ele apaga, tá? É que aí eu tenho os elementos a princípio aqui no Grasshopper, eles só estão no Grasshopper, né? Eles não estão no Rhino, a gente só pré-visualiza, tá? Mas aqui a gente definiu esse grid, né? Que então é de 3 em 3 metros, um ponto, né? No eixo X, né? E no eixo Y, e né, também no eixo Z, na altura, tá? Então eu tenho um grid assim um pouco largo no início, tá? Aí se o componente agora, né, antes, né, se eu tivesse, deixa eu só desligar aqui, ó, né? A gente liga, né, só colocando, se eu segurar o control, né, ele desliga, tá? E se eu segurar o shift, né, eu consigo ligar mais de um, tá? Então ele deixou do amarelo, né, que ele está falando assim, ó, não pode rodar ainda, né? Ligando aqui, ele fica esse cinza claro, ele está pronto para rodar. Se eu clicar agora no verdadeiro, ele vai demorar alguns segundos e ele calcula aqui, né? Vamos dizer assim, as radiações na fachada, né? Então, eu vou ter aqui, né? O meu norte, ele está aqui para cima, né? Tá? Tem até... Se eu colocar aqui, ó. Eu simplesmente coloquei aqui extras, né? Tem um compasso, tá? Deixa eu... O que a gente pode fazer, que ele ficou bem em cima, né? A gente cria um ponto, né? Point, tá? Aqui, ó, point.
vou clicar com o botão direito do mouse e eu tenho como definir um ponto, né? Então, eu vou definir um ponto fora aqui e aí eu vou colocar ele como centro, né? Então, aqui, ó, tá? Só para a gente ver o norte, tá bom? A gente pode mudar a escala, isso daqui é só para visualizar mesmo, tá? Então, a gente rodou a simulação, foi até bem rápido, né? Então, a gente tem aqui, se a gente quiser ver o grid de pontos, né? Eu posso também fazer um point, né? E eu pegar aqui os pontos, né? Esses são os pontos da análise, tá? Repara que o grid, às vezes, ele dá uma quebrada, né? Tem uns lugares que fica um pouquinho mais, porque ele, na verdade, ele faz um mesh, né? O mesh, vamos dizer assim, é uma definição dessas faces de uma forma que ele possa trabalhar. Então, se eu colocar um mesh aqui só para a gente ver, deixa eu esconder todo o resto. Deixa eu botar um boundary aqui. Só para a gente ver só o mesh, tá? Não precisa fazer isso agora, não. Essas são as triangulações que ele conseguiu fazer para, vamos dizer assim, manter a geometria como é e ter todas as faces certinhas, né? Então, se eu clicar aqui no preview dos pontos, né, eu vou ver aqui os pontos todos, né? Opa. Né? Eu tenho um ponto para cada uma dessas faces, tá? Então, basicamente, são esses os pontos que a gente está trabalhando. Se eu quiser algo um pouquinho mais refinado, né? Eu posso, vou desabilitar isso tudo aqui. Eu vou habilitar esse de volta, né? Eu posso vir, eu vou dar 2 cliques aqui, senão ele vai tentar calcular tudo de uma vez. Vou colocar um, tá? Vai demorar um pouquinho mais, mas é alguns segundos. Pronto, ó. Aqui agora a gente tem, né, algo muito mais refinado. Se a gente for olhar aqui o mesh, né? Um a cada metro, assim, né? Então a gente tem algo muito mais bem definido, assim, né? A gente vê que, né, a cor fica mais homogênea, assim, até, né? Então a gente vê aqui no sul pegando menos radiação, né? Pelo menos nas faces sul aqui, né? E aqui na norte a gente vê, né, uma quantidade de radiação maior. Aqui a gente tem a legenda dele, né? Bem certinha, né? Com os valores, tá? Mas o que a gente pode fazer para entender isso um pouco melhor, né? Às vezes a gente não quer simplesmente ver, né? Não, antes de falar de filtragem por data, assim, só para a gente padronizar aqui a legenda, né? Tá vendo que tem de 0 a quase 1500, né? Então, se eu colocar aqui, eu posso, vamos dizer assim, configurar essa legenda, né? Tem esse aqui, Legend Parameters, né? Então, eu tenho como definir os parâmetros da legenda. Tem um componente só para isso, né? Então, se eu colocar aqui, Legend... Vou escrever errado, né? Tá aqui, né? Ó, Legend Parameters, né? Então, eu tenho como configurar essa legenda, né? Eu vou primeiro configurar, depois a gente liga, né? Então, eu tenho como definir um máximo e um mínimo, tem até como eu trocar as cores, né? Além de outras coisas, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar um painel aqui, né? Com 1500, vou botar 1000, né? Porque, na verdade, a gente vê que o vermelho ele só está na cobertura, né? Então, vou colocar o máximo como 1000, né? Vou ligar ela aqui. Então, ela vai alterar aqui a minha legenda, dá alguns segundos. Pronto, né? Então, em cima já ia ficar vermelho, né? Mas agora a gente tem, né, as fachadas, né? Com esse degradê de cor mais marcado, a gente consegue ver um pouco mais de diferença, né? E eu posso definir as cores, né? Por sinal, ele tem até um componente de cores exatamente para isso, né? Então, ele tem aqui diversos tipos de cor. Se você parar em cima, né? Aqui o index, ele tem 26 tipos de colorações, né? Então, ele tem padrões bem distintos, tá? Mas eu acho que por hora a gente pode deixar esse, né? Que é um padrão comum, né? Que a gente, vamos dizer, o azul mais, né? Menos, né? E o vermelho representando mais, tá?
Mas né, eu acho que até que tudo bem, gente, desculpa. Tudo bem, Thiago. Tudo bem, perfeito. Tá? Mas é aquela coisa, isso daqui é muito bonito, mas às vezes a gente quer algo um pouquinho, vamos dizer assim, além de querer algo um pouquinho mais quantitativo, né? A gente às vezes quer analisar isso de uma forma um pouquinho mais detalhada, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é definir períodos do ano específicos para isso, né? Então, a gente tem como aqui no início, antes do componente, né? A gente tem como definir o Sky Matrix, né? Que é o que, vamos dizer, o que está dando as características climáticas, né? Para isso, né? Definir um período dela, porque ela está fazendo para o ano todo, né? Porque aqui, se a gente olhar, só para a gente ver, né? Se a gente olhar aqui, né, por exemplo, vou pegar aqui os dados de radiação, né? Eu tenho aqui, né, os dados de radiação, ele está dizendo, ó, são os dados de radiação em watt-hora metro quadrado, são 8.760 valores que tem esse, vamos dizer, esse dado de entrada. Ele está fazendo uma análise para todos esses 8.760 horas, para todo o ano, tá? Então, o que a gente pode fazer é pegar aqui, ó, a gente tem vários elementos para, vamos dizer, mexer nos valores de dados, por exemplo, né? Um deles aqui é o período, é o de cima, Analysis Period, né? Então, se a gente colocar ele aqui, eu posso definir, né, um período específico do ano. Por exemplo, se eu quisesse ver só o verão, né? Então, eu tenho como definir, vamos dizer, quando inicia e quando acaba, né? Então, e ele não precisa iniciar, no, vamos dizer assim, o mês 1 é janeiro, o mês 12 é dezembro, né? Eu não preciso ser linear, eu posso começar no mês 12, né? E acabar no mês 2, vamos dizer assim, né? Ele vai fazer, né, vamos dizer assim, vai fazer o 12, o 1 e o 2, né? Vamos colocar aqui o dia 28, né, de fevereiro. Aqui já vai estar começando, né, no dia 1º e na hora 0, né? Aqui eu vou colocar na hora 23, né? Seria a última hora de fevereiro. Então, eu estou fazendo aqui uma escala, né? Que inicia no dia 1º, na primeira hora do dia 1º de dezembro, até, né, a última hora do último dia de fevereiro, tá bom? Então, aqui eu tenho alguns formatos que ele, vamos dizer assim, que ele sai, né? Aqui ele está falando em ROI, né? ROI é Hour of the Year, né? Então, ele tem vamos dizer, um padrão de tipo, porque poderia ter um padrão de dias do ano, ou um padrão de horas, né? Tem padrões diferentes, assim, né? Então, ele tem aqui o padrão, né, em valores, né, dessa sequência de horas, né? Então, ele está começando lá da hora 8.016, e aí depois ele vai acabar até 8.760, e aí depois ele inicia da hora 1 até a 1.415, tá? Então, ele tem esses valores de horas todos colocados aqui. Se eu colocar ela aqui agora, ela vai rodar a simulação novamente, só que agora só com esses valores de hora, tá? Então, é um período diferente. Então, aqui, por sinal, né, como o valor era o somatório do anual, né, ficou, né, menor, né, o valor, né? Quilowatt-hora metro quadrado, né? Então, vou desligar aqui só para a gente ver, né, como é que ficou, né? Como o outro era acumulativo, né? Então, aqui, né? A gente pegando só esses 3 meses, o cumulativo, né, é menor mesmo, né? Mas aqui a gente tem, né, um dado que ele reflete muito mais o período, né? Em Brasília não é o período mais quente, né? Mas a gente poderia, né, tá pegando para uma outra cidade, né? Vamos dizer, em geral, esse é o período mais quente de verão, né? Então, teria aqui, né, os valores para, né, vamos dizer assim, não só os valores, né, mas... E repara que o norte, né, nesse cenário, ele não é o que fica mais exposto, né? É o leste e o oeste, né? Porque o sol é muito mais a pino, né? E o sul, né? O sul acaba tendo, né? Tem uma parte do sul aqui que se protege, né? Vamos dizer, por alto sombreamento,
mas o sul também recebe bastante radiação, né? Menos que o leste-oeste, mas recebe mais, tá? Tiago, como é que a gente poderia, digamos assim, visualizar aí a trajetória solar? Tem jeito? A trajetória? Claro, tem. Bota aí para a gente ver, por favor. Então, isso tem um componente só para isso, tá, Joara? Então, aqui, ó, Sun Path, tá? Que é a trajetória solar. Então, basicamente, ele vai ter também alguns inputs, né? E se a gente for ver os inputs, basicamente, a gente precisa da localização, né? Tá? Aí tem a trajetória solar, e aí, por exemplo, eu posso colocar uma data, um momento específico aqui, um valor, né? Então, eu colocando o analysis period aqui, né? Ou melhor, não, esse aqui. Eu posso colocar, por exemplo, esse é o melhor? Não, vou colocar aqui vou botar aqui um analysis period, melhor é fazer isso com, vou colocar aqui dia 1º de janeiro, assim, né? Tudo 1, né? E aí eu vou colocar só a hora aqui das 6 da manhã às 18, tá? Aí se eu coloco ele aqui, né? ROI. O que aconteceu? Espera um pouco. Tem algo errado. Era para ser só 1. Ele pegou todos. Espera. Isso é Brasília? Tá estranho. Era aquele de Planaltina? É Brasília. Tá estranho. Mas enfim, tá bom. Deve ser tá aqui, que eu tô vendo levemente para o norte aqui, né? Era para pegar só um desses sóis, mas aqui a gente está pegando todos os sóis, né? Todos os pontos, Todos esses pontos de cada um da hora aqui, tá? Tá bom, ok. Obrigada. Não, é só para saber como é que faz isso. Não, tem como fazer, e isso daqui a gente pode, né? Eventualmente, ele dá os vetores para cada hora que a gente filtrar também, tá? E aí a gente pode também extrair para fazer análise a princípio em cima disso, né? Tá? Okay. Obrigada. Não, imagina. Então, aqui o que acontece, que a gente ia ver, né? No caso aqui, né? A gente fez uma análise só para vamos dizer, para o período de verão, né? Mas a questão é, se a gente quiser fazer uma análise para otimizar isso, né? A gente vai querer que isso tenha um valor específico, né? Porque aqui eu tenho valores para cada ponto, né? Que a gente viu aqui. Eu tenho um mesh, né? E aqui eu tenho os vários pontos, né? Então, eu tenho valores de cada um desses pontos, né? Se a gente for olhar quantos pontos são... Pera, melhor aqui. Ver quantos pontos são, ó, a gente tem 8.255 pontos. É muita coisa, assim, né? Para a gente poder falar assim, olha, otimize isso. O computador não vai saber o que ele quer realmente, vamos dizer, melhorar, né? São muitos pontos, né? Então, o que a gente pode fazer? E o programa meio que já ajuda a gente, né? A gente tem aqui o resultado, né? Que é o resultado para cada um desses pontos, tá? Então, a gente tem o valor total, né? Vamos dizer, acumulado de radiação para cada um desses pontos no intervalo lá de 3 meses. E a gente também tem um valor total, né, que seria o somatório de tudo isso, né? A questão é que o somatório ele não é normalizado por área de fachada. Então, se a gente for ficar, por exemplo, com uma volumetria que não se mexa, isso daqui não seria um problema. Mas se a gente, vamos dizer assim, o tamanho da volumetria, né, altera, a gente começa a ter um problema, vamos dizer assim, né? Porque fica difícil de comparar isso, tá? Então, o ideal é a gente, vamos dizer assim, avaliar isso, né, em cima, né, de 1 metro quadrado certinho, né? Então, como é que a gente pode fazer isso, né?
a gente tem aqui, né, cada valor desses pontos, né, por quilowatt por metro quadrado ano. Então, se a gente quisesse fazer um valor total, o que que a gente pode fazer? Deixa eu apagar isso tudo aqui. Vou apagar isso tudo não, porque esses dois aqui, eles vão ser úteis, tá? Eles são exatamente o que a gente vai fazer. Como a gente viu, cada ponto, ele está relacionado... Ó, vamos botar aqui o ponto de novo, né? O para-avião. Né? Tá. Eu tenho, né, 8.000 e tantos pontos, né? Se eu for olhar, eu tenho exatamente o mesmo valor de meshes, né, de face, porque é um ponto por face, né? Apesar da gente ter pedido aqui um valor específico, né, o que que acontece, né? O programa, na hora que ele vai tentar calcular, às vezes ele, por algum motivo, ele dá uma quebrada, então fica algumas faces um pouco menor que outras, né? Isso acaba acontecendo para ele manter a geometria no mesmo formato, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar os valores, né, que aqui também são 8.255 valores, um para cada ponto, e multiplicar pela área de cada face. A gente vai ter o valor total das faces e a gente pode medir pela quantidade de área total dessas faces, né? Então, eu posso pegar simplesmente aqui, né? Como é que eu faço para calcular a área de cada uma dessas faces, né? Eu tenho um componente que ele calcula a área, né? Então, se eu clicar aqui, né? Ele não vai dar certo, né? E ele vai dar um erro, né? Porque ele fala assim, a área precisa ser uma superfície, né? E isso daqui é uma curva, né? Então, se eu botar aqui, ó, superfície, né? Olha, deu certo, e eu ponho aqui para calcular, aí ele funciona, tá? Às vezes é só, vamos dizer assim, o formato certo disso. E agora o que que eu tenho? Eu tenho 8.255 valores de áreas, um para cada uma dessas áreas, né? Eu vou multiplicar isso tudo, né? Vamos dizer, os valores, né? Então, tem um componente de multiplicação. Pronto. Um componente de multiplicação que eu vou, vamos dizer assim, multiplicar todos os pontos, né? Todos os valores de cada um dos pontos com a área de cada um deles. Porque isso daqui, ó, se você olhar a descrição, ele já está dando um valor por metro quadrado, né? No caso, a princípio, a maioria desses pontos é por metro quadrado. Eles têm 1 metro quadrado, mas outros não têm. E se a gente mudar esse valor aqui, né, ele não vai ter exatamente 1 metro quadrado mais, né? Então, para eu ter um valor global para o edifício, né, eu vou fazer essa multiplicação de cada ponto com o peso da sua área, né? Então, eu faço aqui. E agora eu vou ter, né, um valor, né, para cada um dos pontos relativos à sua área, né? Mas ainda assim eu continuo com 8.255 pontos. Eu posso, né, agora no caso, somar todos esses pontos, né? Então eu posso, né, colocar aqui uma adição, né, mass addition, que ele chama, né, que é somar todos esses valores, né? Então eu tenho 8.255 aqui. Eu vou simplesmente agora colocar aqui, eu vou ter um valor total de toda a radiação que eu tenho nessa edificação. Agora eu poderia, né, dividir isso pela área total, né? Então, eu acho que não sei se eu fiz isso, né? Mas eu poderia estar dividindo isso pela área total para eu ter um valor por metro quadrado de área de fachada, né? Então eu poderia fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó, somar todos os valores de área. Então aqui eu tenho um valor de área para cada um dos meus quadradinhos, ou cada um dos meus triângulos, né? E agora eu tenho um valor total de área, né? E aí, no caso, dividir, né? Só uma divisão, né? Entre os dois valores, né? O meu valor de radiação e o meu valor, né? Desculpa, meu valor de área. No caso aqui, eu até lembrei por que eu não fiz isso, né? Mas é só para mostrar que eu poderia ter um valor de radiação médio para toda a fachada, né? Mas o que eu acabei fazendo ali, que foi o valor que a gente usou para otimizar, é o seguinte: em vez de usar o valor de área de fachada, né, eu pensei da seguinte forma, né? Isso daqui é um pouco o raciocínio que eu já fiz de várias formas, já vi pessoas fazendo de vários jeitos isso, tá?
Mas a questão é o seguinte, né? Se a gente quisesse calcular a questão do desconforto por calor, no caso do verão, né? A gente tem uma superfície recebendo radiação. A gente não está necessariamente avaliando quanto dessa radiação vai entrar. Mas se a gente tem uma superfície recebendo mais calor, provavelmente a gente vai ter mais desconforto do que outra igual recebendo menos, certo? O que acontece é o seguinte, né? Se eu tenho um volume, né? Que ele tem, vamos dizer assim, uma geometria, né? Que tem muita área de exposição à radiação num volume pequeno, ela vai estar recebendo muito mais calor, né? Então, ela vai estar recebendo, vamos dizer assim, para aquele espaço, né? A gente pode até ter menos radiação na fachada, mas como tem menos volume ali dentro para aquecer, ela vai aquecer mais rápido. Então, o que foi feito, né? Isso daqui, ó, a gente vai acabar não usando, né? Se a gente pegasse e dividir esse valor de radiação pelo valor do volume desse objeto, né? Então, né, aqui era uma divisão também, né? Division, né? Só que é o valor da radiação, né? Dividido pelo volume disso tudo aqui. Aqui, deixa eu apagar isso tudo aqui. Aqui eu não vou conseguir o volume nesses elementos, porque eles são superfícies da fachada. Mas se eu voltar um pouquinho aqui para trás, deixa eu dar uma organizada nisso aqui. Eu tenho aqui aquela volumetria toda, né? Uma geometria só para volumetria. Da mesma forma que eu tenho um componente para a área, eu tenho um componente para o volume, né? Então, eu clicando aqui, né? Ele agora vai me dar um volume dessa geometria aqui, tá? Então, agora, se eu trago ele mais para perto, né? Eu posso dividir a radiação toda que eu recebi nessa fachada pelo volume. E ele vai ter um valor. No fim das contas, o que a gente precisa para otimizar são elementos objetivos para o computador entender o que vale a pena, ou mesmo para avaliar, né? Porque se a gente mudar uma situação, por exemplo, a gente muda, vamos dizer, o ângulo aqui, né? Vou voltar aqui. Vou mudar a rotação do edifício, né? Dá um instante aqui para ele pensar. Mas só para exemplificar, se eu mudar a rotação e quiser comparar isso, né? Um cenário com o outro, né? A gente vai ter diversos valores, vai ter 8.000 e tantos valores de radiação, né? Como é que eu comparo um com o outro? Então, é muito mais fácil ter um indicador que seja algo mais único, né? Tá? Então, aqui no caso, se eu altero aqui a rotação, né? Para 1. Aqui, pronto, rodou, né? Como é que eu vou olhando aqui, vamos dizer assim, as cores, né? Ou mesmo olhando aqueles 8.000 e tantos valores, como é que eu vou conseguir avaliar e comparar um com o outro? Nesse sentido, ter um valor único, né? Então, se eu colocar um painel aqui só para a gente ver, tá? Ter um valor único me ajuda a ver qual o cenário que vai estar tendo mais radiação por volume interno, ou seja, aquela radiação tem que esquentar um volume de ar, né? Então, qual que é a proporção que eu tenho? Então, quanto maior for minha radiação por volume de ar, provavelmente mais calor vai estar aquecendo aquele ar, né? Quanto menos vai estar aquecendo. Então, eu tenho um indicador único que eu posso estar avaliando de uma forma mais objetiva, ok? Vou apagar esses dois aqui até. Então, com um indicador desse, a gente já consegue, né, fazer um estudo nesse sentido, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Existem vários, né, plugins, vamos dizer assim, né, que fazem esse tipo de análise, tá? Então, eu falei do Discover, porque ele é muito simples, a interface é muito... Tem muitos que você tem que olhar muitas coisas para fazer, ele é um pouco mais simplificado, eu acho que facilita um pouco até a compreensão nisso tudo, tá? Então, como é que a gente faz, né? Se deu certo a instalação de vocês, né, vai ter esse elemento aqui, né, o Discover, né? Ele tem só esses 7 componentes, tá? Então, basicamente, o que precisa, tá, gente? Ele tem uma coisa que a gente tem que fazer fora do Grasshopper, né? Vou até fechar o meu.
Você não precisa mexer no prompt de comando, tá? Mas você salvou ele, né? Ele vai estar, né, no lugar que você salvou, né? No meu caso, eu salvei aqui no D. Aí tem essa pasta aqui do Discover, né? Então, ele vai ter, vamos dizer assim, ele vai ter alguns elementos aqui, ele vai ter esse arquivo BAT, né? Então, que é o Discover, você simplesmente vai ligar ele, né? Quando liga ele, né? E ele recusou minha conexão por algum motivo. Só um instante. Só porque a gente vai fazer ao vivo, né, o negócio trava. Normal. Normal, né? Ontem, até eu desligar ele ali, estava funcionando. Deixa eu reiniciar aqui, às vezes é temperamento dele aqui. Reiniciar o Grasshopper. Só um instante. Vai ver se isso resolve. Às vezes é só temperamento também. TV, ó. Temperamento, né? Abriu. É. O que eu ia falar é o seguinte, você clica lá, ele vai rodar aqui, e aí você deixa isso aberto. É só isso que você tem que fazer com o prompt de comando, que é o DOS aqui, né? Você não fecha ele, não, você só minimiza, ele tem que ficar aqui embaixo, tá? Por algum motivo, ele não quis abrir de primeira ali. Mas vamos voltar ali. Deixa eu abrir o Grasshopper aqui um instante. Mas só para explicar a questão da otimização, aproveitar enquanto ele está abrindo, tá? A otimização é um processo matemático, na verdade, né? Ele vai, no caso, a maioria das otimizações que a gente usa no Grasshopper, né, as mais comuns, tem poucas que não são, né, são o que eles chamam de algoritmo evolutivo, né? O que ela faz? Por tentativa e erro, nas cegas, ela vai testando cenários. E aí, o que ela faz? Ela vai vendo em cima do indicador que a gente dá quais que são os melhores. E aí, em cima disso, ela faz a combinação entre esses melhores. E ela tenta, né, cada vez mais refinar aquilo que é melhor. Tá? O que acontece? Nem sempre isso quer dizer duas coisas. Não quer dizer que ela vai achar o melhor resultado. Mesmo quando tem só um objetivo, né, ela pode achar aquilo que a gente pode chamar de mínimo local, né? É como se dentro das opções todas tivessem, não fosse uma variação linear, né? Que ela vai só subindo, né? Fosse uma variação mais confusa, assim. Ela pode simplesmente achar um mínimo local e ficar ali, tá? Ela precisaria de muito mais tentativas e erros, né? Depende de quanto a gente deixa ela tentar, para sair dali e encontrar um outro valor, né? Vamos dizer assim, um mínimo ou máximo local, tá? Então, isso não quer dizer que ela vai encontrar o melhor resultado, tá? Em geral, né, se a gente der o tempo necessário, ela vai encontrar. E se a gente tem vários objetivos para otimizar, ou seja, vários valores diferentes, eu podia estar querendo otimizar a radiação com a área, com a iluminação natural, com não sei o quê. Ela não tem nem como achar um valor só, ela vai achar diversos valores que são melhores numa coisa e outros melhores em outra, tá? Então, né,
Não é algo meio mágico que vai dar o melhor resultado, vamos dizer assim, o melhor cenário de todos, tá? Isso é, né, em objetivos únicos, né? Isso é até possível, tá? Esse é o cenário que tem menos radiação, né? Então, nesse sentido, dá para ter, mas quando a gente começa a ter muitos objetivos, né, de avaliação, né, isso se torna, né, na verdade, se encontra um conjunto de resultados que são melhores, tá? E é o que a gente vai ver agora nesses últimos 20 minutos, tá? Pronto, voltamos para cá. Então, o que é o Discover, né? Então, ele tem esses 7 componentes, né? Então, esses 2 primeiros aqui, né? Um é só para rodar o Discover, né? Que seria o servidor, né? Que é isso aqui, tá, gente? Então, eu tenho que trazer aqueles dados, porque ele roda em Python, aqui para dentro. Então, clicando aqui, é exatamente esse componente que eu vou trazer. Ele meio que liga os outros componentes, tá? É só isso. E aqui tem um botão que a gente coloca só para poder vamos dizer, depois eu vou usar o botão, vocês vão entender para que tem o botão, tá? Mas ele é basicamente ele está ligando o servidor nos outros componentes. Então, o que eu tenho aqui é a mensagem, né? Ele está dizendo assim, roda, né? Tá? Aí, o que eu tenho aqui, que é legal dele, eu tenho uma ferramenta de captura de tela, tá? Então, se eu colocar, deixa eu colocar aqui o meu em perspectiva, e colocar centralizado a minha... Tá. Você vê, ó, ele nem rodou a simulação porque está falso, né? Deixa eu só rodar a simulação aqui um instante. Tá aqui a simulação, tá? Então, eu posso centralizar ela de uma forma, né? Vou botar aqui do norte, assim. Centralizar ela de uma forma que aí o programa, né, ele vai fazer uma captura de tela para isso. Para cada um dos cenários tem uma imagem dele, tá? Então, ele, né, para depois a gente ter o dado com valor, né, vamos dizer, uma representação do modelo, tá? E aqui no caso, né, você só diz qual que é o viewport do Rhino que ele vai salvar, né? Então, aqui, ó, né, é o perspective, né? Tá? Então, ele vai salvar esse viewport, tá? Só isso. E aí, o que a gente tem depois? A gente tem os inputs e os outputs, né? Então, os inputs seriam os valores que a gente vai alterar do modelo, né? Então, no caso, por exemplo, eu desliguei até aqui, né, os andares e a rotação, né? Então, eu simplesmente posso, né? Vou até desligar aqui de novo. Eu vou desligar ele aqui, tá, gente? Só para não rodar a simulação, tá? Vou desligar ele aqui, né? E agora eu vou... O que a gente pode utilizar outros valores, não do slider, né? Como elemento que vai controlar, né, a forma, essa geometria, no caso, né? Então, eu coloco aqui, né? No caso, ele tem vários tipos de input, né? Na verdade, são relações matemáticas, né? Posso ter valores, né, contínuos, valores, né? Contínuo é um valor, um número que ele, vamos dizer assim, de 0 a 10, né? Eu tenho um valor contínuo. Então, eu tenho 0,011, 0,02, né? Na verdade, são mais casas decimais, né? Um valor contínuo, né? Uma variável categórica, né, é algo que, né, são escolhas que eu posso fazer entre, por exemplo, posso ter diferentes tipos de parede, né? Então, ela não é um valor numérico em si, né? É uma parede contra outra, assim, né? E eu tenho também a possibilidade de ter variáveis sequenciais, né? Então, aquela coisa, isso daqui é mais, por exemplo, quando vai fazer avaliação, por exemplo, de análise sintática do espaço, né? Que se você andar para um ponto, depois que você andou para aquele ponto, você não pode escolher mais aquele ponto, porque você já está lá, você tem que escolher algum outro, né? Então, vamos dizer assim, está ligado à ordem também das escolhas, né? Acaba que eu nunca usei sequencial, né? Ou é categórico ou é contínuo, tá? Então, no caso, a gente vai usar aqui valores contínuos, apesar que, né, a gente está usando valores de 1
né, no caso aqui, de 1 a 15, no caso, né? Não, melhor, desculpa, os andares, né? Não tem como ter meio andar, né? Mas no caso, quando é meio andar, ele está arredondando para cima, tá? Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui a variável contínua, tá? E aqui a gente tem que dar alguns dados para ele, né? A gente tem que dar um nome, tá? Isso daqui pode ser qualquer outro nome, não importa, tá? E aqui eu tenho que dar um valor vamos dizer, de intervalo para ele trabalhar, né? Então, eu estou falando aqui, escrevi em língua franca, vamos dizer assim, né? Mas em inglês ele entende, assim, se você escrever 10 espaço to 20, ele vai entender que de 10 até 20 é o intervalo que ele vai estar trabalhando. Eu poderia também ter construído um domínio aqui, tá? Basicamente isso. Se eu colocasse aqui 10 e aqui 20, né? Ele vai ser exatamente esse mesmo valor, tá? Só para vocês verem, tá? Eu não vou fazer de 10 a 20 aqui, mas... Aqui, ó. Se eu colocar um painel, tá? Tá vendo? De 3, é assim que ele escreve, tá? Mas só para ver que poderia também ter feito daquela forma ali, tá? E aqui é quantos valores eu quero que ele me dê, tá? Então, se eu colocar um painel aqui, repara, né, que ele está me dando um valor de quantos andares são? 17,9, né? Então, ele vai arredondar para 18, tá? Então, se eu clicar aqui o botão, ele vai atualizar esses dados, tá? O botão é meio que para dar um reiniciar nesse tudo, tá? Aqui a gente tem os valores de rotação, tá? Então, a mesma coisa, a gente definiu um intervalo de 0 a 12, né? Um valor único, né? O que eu vou fazer, que eu não fiz antes, né? Que não está no modelo, a gente pode definir aqui valores para ele também, né? Então, eu vou colocar aqui um input, né? Opa. Vou colocar um input só, né? Eu vou chamar ponto de controle, né? Ponto de controle. Mas pode ser qualquer nome, tá? Só o nome dele. O intervalo, né? Ele vai ser de 0 a 1, né? Como tinham 2 pontos aqui, né? Eu vou colocar, né, 2 como valor, tá? Aqui no caso 2, né? Aí se eu ligar aqui o servidor nele, né? Vou colocar um painel aqui só para a gente ver o que está saindo, tá? Então, eu tenho 2 valores, né? Entre 0 e 1, que é a mesma coisa que eu teria aqui, né? Tem 2 valores entre 0 e 1. Então, simplesmente eu vou conectar isso aqui, tá? Então, eu substituir esses 2 valores que eu tinha por esses 2 valores que estão saindo daqui, tá? Ok, gente? E aí, para finalizar, o que a gente precisa? Tá tudo desligado aqui, né? Tá. A gente precisa definir um objetivo, né? Que é esse valor que vai sair aqui. Agora, como não está rodando a simulação, né? Você vê que o cabo fica laranja, é porque não está passando informação, tá? Mas, né, eu vou colocar aqui só um outro elemento, né? Mas é só para organizar, tá? É um lugar para guardar o dado, tá? Fica aqui assim. E eu vou botar um output, né? Então, output tem 2 versões de output. Nem todos os programas têm versões diferentes, tá? Mas eu tenho uma versão que é um objetivo, tá? E eu tenho uma opção que é uma constraint, né? Então, uma constraint, na verdade, não é algo que eu queira... Porque o objetivo, o que ele faz? Ele quer maximizar ou minimizar alguma coisa. Então, o programa vai tentar encontrar, né, o mínimo ou o máximo daquilo. Um constraint é só uma limitação. Por exemplo, a gente pode falar assim, olha, eu quero que... Eu poderia pensar em maximizar a área, né, por exemplo. Ou às vezes não, eu falo assim, não quero que seja menos que tanto, né? Então, vamos dizer, o processo matemático de otimização, ele vai aprender depois que, olha, esses cenários estão me dando menos que isso, esses cenários não são bons, eu não vou utilizar. Mas se passou de determinado valor, tá bom, eu não preciso aumentar acima disso, né?
Então, tem duas formas de ter objetivo, né? Mas você precisa, para ele otimizar, ele precisa ter vamos dizer, para maximizar ou para um objetivo, né? Não uma constraint, né? Então, no caso, aqui a gente vai usar um objetivo, né? Então, a gente quer reduzir o valor, né, da radiação por volume, né, do objeto, né? Então, vou dar um nome para ele, que o N ali é de nome, tá? Então, vou botar aqui rad, né? Pode ser qualquer nome, tá? E eu vou colocar o valor. Eu poderia ligar ele daqui ou ligar daqui. Se a gente reparar, né, depois está desligado, mas é a mesma coisa que vai sair aqui, né? Então, eu vou colocar ele aqui. Se eu clicar com o botão direito do mouse, tá? Eu tenho como definir se é maximizar ou minimizar, tá? No caso, como a gente quer minimizar, eu vou deixar já como minimizar, tá bom? Ok, gente? Sobrevivemos até aqui ou foi muito confusa essa explicação sobre, né, otimização e como é que a gente monta ele aqui? Eu acho que eu vou ter que assistir aí umas 2 vezes mais depois. Mas estamos juntos, bora lá. Não, eu acho que agora rodando, algumas coisas ficam um pouco mais claras, tá? O que a gente fez aqui, né? Então, a gente tem aqui, né? A gente tem 3 caixinhas dessas, né? Para, vamos dizer, de inputs, de variáveis, e a gente tem uma caixinha dessas, né? De objetivos, tá? O que vai acontecer? Vou fazer aqui vamos ver se vai caber. Quando ele habilitou, né, o programa aqui, o Discover, né, e abriu o prompt, né, ele também abre essa página aqui, né, no navegador. Isso daqui é dentro do seu computador, tá vendo? Localhost é no seu computador que está rodando isso, tá? Não é fora, não. E isso daqui, na verdade, é a interface, vamos dizer, da otimização. E é isso que eu acho que ele é muito mais simples que os outros, então eu acho que é mais fácil de entender. Porque na otimização a gente tem 3 inputs aqui, 3, vamos dizer, configurações que a gente tem que fazer, tá? A primeira delas é essa ideia do algoritmo generativo, né? Ele tenta imitar o processo de seleção natural. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rodar aleatoriamente uma geração, a primeira, né? Então, o que ele faz? Ele vai rodar, no caso aqui está escrito, são 5 designs por geração. Então, no caso, ele vai rodar 5, né, designs aleatórios, tá? E aí o que ele vai ver? Ele vai ranquear esses designs em cima daquele valor de objetivo. Ele vai ver quais que são os melhores. Ele vai pegar os melhores e vai combinar eles na próxima geração. Então, eu vou definir um número de gerações que ele vai rodar. Então, aqui no caso, né? São 5 vezes 5, vão ser 25 cenários, né? 25 designs. 5, né, por geração. E cada geração ele vai pegar os melhores e vai combinar eles de novo. Tá? Mas é aquela coisa... Quero ver a resposta dele no final, estou curiosa. Pois é. E aí o que ele faz, né? Porque se ele fizer isso, né, e aí ele já encontrar um resultado, o que acontece? Ele pode ficar preso naquele, vamos dizer, ele vai refinando aquele resultado, mas aquilo pode ser só um mínimo local, não é um mínimo global, né, de todas as soluções possíveis que a gente está testando. Então, o que ele faz? Ele tem uma taxa de mutação, né? Então, aqui está de 5%. O que isso quer dizer? No caso aqui, vou botar 10 por geração, tá? Para ficar um número redondo. A cada 10, se eu botasse aqui, né, ponto 1, né, tá? O que acontece? Desses 10 cenários da geração seguinte que ele vai gerar, ele não vai gerar os 10 em cima de todos os valores que ele pegou dos 2 melhores ou dos 4 melhores casos da anterior. Vai ter 10% dos genes, né? Os genes a gente pode considerar, tá? Isso daqui, ó, esses valores, né? Os valores desses sliders aqui, cada um deles como sendo um gene, né? Que ele está compondo a nossa forma, né? Ele vai ter 10% de mutação. Então, com esses 10% de mutação, ele consegue sair, eventualmente, de um mínimo local e ir para um mínimo global, para um outro mínimo local ou para um mínimo global, tá? Então, na verdade, são só esses 3 valores que a gente tem que trabalhar. Um número de designs por geração, o número de gerações
Isso daqui é importante, então, na verdade, quanto mais... Por isso que a gente está falando, ele não tem muita ideia do que ele está fazendo. A gente dá os dados de entrada e o objetivo que ele vai tentar melhorar, tá? Então, ele vai... Se a gente rodar pouco, às vezes ele não vai convergir muito para uma solução, ele vai precisar de mais tempo, tá? Então, às vezes, tem que deixar ele rodar bastante, né? Até por sinal, tem gente que fala que tem métodos, né, de otimização, né, que são mais inteligentes e demoram menos tempo para chegar em resultados melhores, tá? Mas dentro do Grasshopper tem esse tipo, a maioria, quase todos vão ser, tem uns 5, 6 plugins que fazem isso, quase todos são de algoritmo generativo, né, evolutivo. Tem um que eu conheço que é de... Ele cria um surrogate model, né? Ele cria um modelo matemático a partir de aprendizagem de máquina, né? Então, ele tenta criar um modelo que explique aquilo, então ele consegue ter um norte melhor para fazer, vamos dizer, rodar as simulações. O que eu vou fazer para a gente rodar isso mais rápido é o seguinte, tá? Senão vai demorar um bocadinho. E a gente pode não ter tempo aqui para ver isso direito. É o seguinte, eu vou abrir aqui o Grasshopper, só para a gente ver ele rodando, tá? Eu vou diminuir esse valor de 1, porque 1 eu estou com 8.000, né? Então, eu vou colocar como 3, tá? Que aí eu vou ter um valor, né? Vamos dizer assim, vai demorar menos tempo para ele rodar. Então, eu vou rodar aqui, liberar para ele rodar. Então, eu tenho aqui o meu modelo. Eu ia explicar uma coisa que é legal, tá? Mas depois vocês olhem, tá? Que está feito aqui embaixo, que é... Vou até copiar e colocar. Que eu posso, né, mudar a posição de alguns elementos, tipo a legenda, tá? Então, eu vou pegar a minha legenda aqui, deixa eu liberar essa aqui. Depois vocês veem que, na verdade, ele vai orientar a legenda para a câmera, tá? Então, eu vou botar um ponto aqui. Se vocês olharem agora, minha legenda está de pé aqui, né? Então, para a hora dele bater a foto, né? Vamos chamar assim, ele ter, né, o meu edifício com a legenda ali do lado. E eu tinha feito aqui também uma outra coisa para mostrar o valor certinho, mas o valor a gente vai ver lá, não precisa ver não. Tá? Deixa eu só dar uma organização. Só botar ele mais perto aqui assim. E arrumar minha legenda. Tá bom. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui o Discovery aberto. Só um instante. Só para vocês verem uma coisa. Né? Quando eu clico, para a gente rodar ele, né? Ele até está aqui colocado, mas deixa eu, né, dar uma organizada nisso aqui. Se eu clicar no botão, eu tenho que aparecer todos os meus inputs e os meus outputs, né? Eu tenho 2 inputs aparecendo só, né? Input 1 e input 2. Tinha que ter aparecido 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, né, apertar esse botão e deixa ele pensar um instante. Ó. Pronto, ó. Ele está aqui, ó, conectou ao servidor, né? Ele está falando aqui, ó, dia 2A é o nome do arquivo, né? Exercício dia 2A. Input 1, input 2, screenshot está também habilitado, o input 3 e o output objetivo red também está habilitado. Então, ele identificou todos os elementos, tá? Eu simplesmente vou apertar para rodar aqui, tá? Então, agora ele vai começar a rodar simulações e em instante deve aparecer aqui no gráfico, tá? Pronto, ó, começou a aparecer as simulações, tá? Então, tipo, ele já rodou aqui as simulações. Você vê, se eu paro em cima do elemento, né? Ele está me dando aqui, né, a imagem, né? Se eu paro em cima do outro, tem a imagem aqui, tá? Eu tenho essas 2 opções aqui, né? Então, eu tenho como definir quais são os meus eixos. Então, no eixo X são as gerações, tá? E no eixo Y é a radiação que eu estou tentando minimizar, tá? E aqui eu consigo até, vamos dizer, pegar só os resultados ótimos, né? É aquilo que a gente estava falando. Se eu tenho mais de 1 objetivos, eu tenho, por exemplo, 2,
eu não vou ter nunca um resultado ótimo, né? Eu vou ter uma curva com os resultados ótimos, tá? Então, eu consigo selecionar só essa curva, que ele chama de curva de Pareto, tá? E o que a gente pode fazer também, que é legal aqui, se eu clico neles, tá? Ele vai guardando isso, então eles ficam guardados aqui, e aí depois, no final, quando ele rodar a simulação todas, né? Eu tenho como dar 2 cliques nele e ele atualiza lá no Rhino, tá? Ok? Então, ele vai rodar aqui as simulações, olha, foi para a segunda geração, tá? Então, ele está aqui, ó, rodando agora a outra, tá? E o que acontece, né? Isso daqui vai demorar para fazer, então o que eu vou mostrar para vocês, tá? É bem interessante, né? Na verdade, assim, isso aí. Não, pois é, Bem isso daqui legal. permite a gente ir testando, e é aquilo que a gente estava conversando, Jara. Às vezes não é a gente encontrar a melhor solução, mas é entender, né, o que essas melhores soluções elas têm em comum para a gente poder melhorar o projeto, né? Estava vendo ontem, ou anteontem, não lembro agora, o Chris Mack é um dos principais desenvolvedores do Ladybug, né? E ele estava falando exatamente essa questão até né, de otimização e de design paramétrico, que todo mundo achou que ia resolver todos os problemas do mundo, que ia sempre ter o melhor design, e que não é isso. Ele falou, eu nunca, nos todos os projetos que eu trabalhei, eu nunca peguei aquele que foi o design que foi otimizado para fazer. É sempre aquilo assim que a gente entende alguns processos que, às vezes, tem algumas coisas que a gente não conseguiria pensar, assim, que a gente não teria ideia de solução, que às vezes a gente vê como sendo algo interessante, e aí a gente consegue fazer, adaptar, porque, na verdade, mesmo que a gente coloque 10 objetivos aqui para otimizar, a arquitetura é muito complexo, tem tantas outras coisas que são variáveis, eu vou assim, São não, milhares de isso, variáveis, né? e é aquela coisa assim, aí você consegue, não, dentro das circunstâncias reais de projeto, vamos tentar trabalhar nesse caminho, né? Mas não é, nunca é exatamente aquela que é otimizada, assim, né? Mas ele estava falando disso, né? O que dá para fazer, gente, é o seguinte, ó. Vou mostrar aqui, né, no meu computador bagunçado, se o Rhino permitir, o Grasshopper permitir. Pronto. Ele cria uma pasta, aqui a pasta. E aqui ele tem os jobs, né? As otimizações que ele faz. Então, ele tem aqui todas as otimizações rodadas, tipo, rodei isso ontem, né? Só as de ontem aqui, né? Aí, o que eu posso fazer? Eu vou parar a simulação lá, tá, gente? Ele vai continuar as simulações aqui, tá? Tá aqui, ó. Na terceira rodada, né? Na terceira geração. Eu vou, né, parar aqui, tá? Interromper. E aqui vocês reparam que isso daqui é onde ele está salvando, né? As otimizações, né? Então eu simplesmente posso vir aqui. Se você abrir a pasta, né? Não vou lembrar qual que eu fiz. Vou ver a última que eu fiz, dia 24. Aqui, você vê que ele tem um arquivo que tem os dados, né? E ele tem todos os prints da tela, tá? Aí o que a gente pode fazer, né? Se eu copiar esse endereço aqui, um Ctrl C, e eu colocar ele aqui, Ctrl V, dá um Enter. Ele rodou aqui uma otimização, né, curta até, né? Foi isso mesmo? Não, não lembro agora qual que foi, gente, só um instante. Deixa eu ver uma que ficou um resultado melhor. Não, essa foi hoje. Essa aqui. Não. Será a mesma, gente? Estou ficando louco aqui. Espera um minuto.
Oxe, só um instante, gente. Pronto. Poxa, essa foi que deu erro. Só era a seguinte. Por que a seguinte não foi? Um minuto. Tranquilo, sem problema, Thiago. Não, só para a gente ver isso daqui, né? Por algum motivo ela não está indo. Deixa eu pegar antes da anterior, então. Eu vou mostrar aqui mesmo, na verdade, né? Isso daqui não otimizou, mas você consegue trazer lá de volta aqui, né? Ela perdeu as imagens. Chato. O objetivo é trazer direto da pasta os resultados de uma certa simulação, né? Ou seja, que De uma basta certa colocar rodada de otimização, uma né? certa rodada, né? Você coloca aí e aí ele aparece tudo, ele Isso. carrega, né? Digamos assim. Recarrega aquilo que a gente já fez. Em forma de gráfico. Entendi. A gente não tem que refazer, né? Sempre entender. tento que refazer as simulações, né? Porque em alguns casos, pode demorar dias, né? Imagina. Por algum motivo não está querendo carregar. Mas vou carregar aquela anterior só para a gente ver aqui e ter isso. Vou fazer o seguinte, porque a gente tem certinho. Tem um exemplo bem menor que eu coloquei no dia A2, né? A2B, desculpa, né? Que já está aqui. Não, estava, né? Eu fechei. Que ele é bem menor, ele roda mais rápido, né? Na verdade, é muito parecido, tá? Só que é uma geometria menorzinha, tá? Aqui, né? É uma geometria de uma... né? Como se fosse um terreno, né? E a gente está vendo possibilidade de implantação dele, assim, né? Vamos chamar assim, disso, né? Vendo a possibilidade de como é que a gente poderia estar implantando isso da melhor forma, pensando também na otimização, aqui no caso, né? Deixa eu apagar isso aqui. Né? E a gente tem dois objetivos, né? Deixa eu habilitar todo mundo. E aí, aqui a mesma coisa, são pontos que estão controlando, né? Vocês podem dar uma olhada. Mas se a gente... Deixa eu esconder isso aqui para trás e abrir o Discover. Né? Vamos botar 10. Colocando ele aqui, né? Clicando aqui, ó, ele, né, já identificou que é o outro arquivo, o B, né? Com aqui as opções, né? Então, deixa eu aumentar ele aqui. Ele tá para rodar. Ele vai bem mais rápido, né? Porque é bem menor. Tá? Então, aqui, no caso, está minimizando a radiação e quer maximizar a área, né? Então, considerando a área de piso, assim, né? Aí, repara o seguinte, né? Ele está fazendo vários cenários. Então, se eu, por exemplo, escolher o ótimo, né?
repara que ele está escolhendo, esses são os cenários ótimos, eles estão no limite da curva que a gente chamaria de ótima, né? Porque o que acontece? Esse cenário, ele vai ter menos radiação que esse, mas esse tem mais área, né? Mas não tem nenhum cenário que tenha mais área e menos radiação que esse, né? Tipo esse daqui, né? Então, a gente, né, tirar aqui os ótimos, né? Ele vai criando uma curva aqui do que seriam os melhores cenários dentro disso, né? É o que chama de cenário não dominante. Não tem nenhum cenário que é melhor nas duas coisas que ele, né? Sempre pode ter um que seja melhor do que ele em uma, né, dos dois objetivos, mas nunca em dois dele, né? Então, aqui, ó, né, até mudou, né, já quais são. Então, ele vai identificando. Aí, se a gente quiser, a gente pode marcar quais são. E eles aparecem aqui, né? Repara, agora eu não vou lembrar qual que é o norte, não olhei direito, né? Deixa eu ver aqui. O norte está para lá, né? Para cima. Então, repare, né, que na verdade aqui, ó, e que interessante, todos eles estão se protegendo do oeste, né? Né? Então, a gente começa a ver que ele começa a se abrir para o norte, mas se protege do oeste, né? Esses seriam, por enquanto, os resultados que a gente tem como ótimo, assim, né? Que aí ele acaba tendo uma superfície muito grande recebendo a fachada oeste, recebendo mais radiação lá, mas as outras, elas criam alto sombreamento e a gente tem, vamos dizer, mais superfície, né, para o norte e leste, assim, né? Mas isso aí que está em vermelho é a cobertura? É a cobertura, não é? isso. Ok. Tá? Então, aquele, eu acho que ele já rodou todos. Né? Se a gente olhar agora, né, ele criou aqui o que ele... Né, tirar todos. Clear, né? Desculpa. Esses são os 4 ótimos que ele encontrou aqui dentro. A simulação bem curta também, né? Foram 100 cenários que ele avaliou, né? Mas, né, todos eles têm, vamos dizer, uma configuração mais ou menos nesse sentido, assim, né? De ter essa abertura para um lado, né? Então, não necessariamente, né? Vamos colocar ele aqui. O Rhino aqui. No caso, ó, se eu quisesse, agora, se me permitir, pronto. Né? Der 2 cliques aqui, ele vai alterar lá no Rhino, né? Tá? Então, aí a gente vê aqui no caso, né? Não, desculpa, eu falei errado, ó. Não era esse, não. Ele está se protegendo do norte, tá? O que eu falei oeste era do norte. Então, você vê que ele está se abrindo mais para o sul para ele ter, né, vamos dizer assim, uma superfície que recebe menos radiação. Então, não era para o oeste. Porque aí você tinha pedido para otimizar a cobertura, né? Assim, o que você pediu para otimizar aí foi a cobertura, né? Não, foi na verdade... A radiação assim... e cobertura. E a fachada também, né? Então, o que eu estou otimizando são os valores de radiação, né, na envoltória, né, e a área construída, né? Mas o que eu estou alterando, né, é a volumetria, né? Então, cada um desses, né, é um grid que tem aqui, tá? Só para... isso, claro. Tá? Então, ele está mudando as alturas desse grid, né? Então, ele pode ter 4 alturas diferentes cada um, né? Para não ficar aleatório, eu criei um negócio de pontos de controle nele, né? Porque aí poderia ser muito discrepante, ou então ele fica um pouquinho mais degradê, né? Se eu quisesse fazer algo, né, aqui, né, por exemplo, né, que ficasse mais, né, vamos dizer assim, homogêneo, né, vamos chamar assim, poderia colocar 10, vai. Aí ele fica algo que é um escalonamento um pouquinho mais suave, assim, a gente consegue fazer, né? Mas eu fiz com poucos aqui, né? 3, né? Para rodar rápido. Mas para criar, vamos dizer assim, a gente entender como é que seria a melhor questão da gente estar, a volumetria, né? Como é que a gente poderia estar orientando ela e ocupando esse terreno, né? Então, o que acontece, né? No caso aqui, né? O norte, né? Se a gente voltar lá para ele, o norte é para cá, né? Então, ele está se protegendo do norte. Então, ele tem uma fachada norte, né?
que eventualmente vai estar recebendo mais radiação, mas ele vai ter uma área superficial maior voltada para sul, protegida, né, com alto sombreamento, né? Então, ele está reduzindo, vamos dizer, a carga térmica de uma certa forma fazendo isso, né? A gente poderia, né, desenvolver, talvez, essa relação entre radiação e forma um pouquinho melhor para ter vamos dizer assim, algo que fosse um pouco menos subjetivo, né? No caso, a gente poderia estar, por exemplo, usando o Energy Plus para calcular a carga térmica lá dentro mesmo, né? A gente poderia estar vendo isso, assim, né? Mas, e aí a gente começa a ver que, né, ele se protege muito do norte e também do oeste, né? Se a gente parar para pensar, né? Aqui é o oeste, esse amarelo, né? Então, às vezes, o que ele está abrindo é o sudeste, né? Que ele abre mais, né? Então, o sudeste ele acaba, né, tendo... Se a gente tiver uma superfície maior no sudeste, né? A gente vai estar com uma carga térmica menor, né? Eventual, né? Pensando nisso. Mas isso é só para mostrar, né, que a gente pode usar essas lógicas de montar os modelos, né, para realmente desenvolver estratégias de testar vários cenários, porque a ideia da otimização é a gente testar vários cenários, né? Então, é aquela coisa, a gente tem um universo de possibilidades e quando a gente está projetando, ou simulando e testando, a gente delimita algum espaço desse universo e tenta avaliar isso, né? Com o computador rodando isso mais vezes e encontrando mais cenários, né, a gente consegue, né, ter alguma indicação um pouquinho melhor, né? Porque tem um pouco isso, né? Se a gente for fazer um estudo paramétrico, todos os cenários, né, vai demorar. Mas tem momentos, se a gente for abrindo a possibilidade de cenários cada vez mais, né, fica difícil a gente explorar todos, né? A otimização é uma forma de a gente não ter que explorar todos e tentar achar aqueles que são melhores, né? Seria mais ou menos essa a lógica, né? Tem plugins, só para a gente fechar aqui, que, por exemplo, a gente pode fazer, se a gente não tiver um universo de solução tão grande, né? Outro dia eu estava lá que eu tinha um número que eu não sei nem dizer, era 1.4 a 10 a 16, seria esse universo de soluções. Não dá para simular tudo isso e ver, né? Mas se é um universo menor, né, vamos supor assim, algumas centenas, né? Dá para testar todos, né? E aí tem plugins específicos para isso, né? Tem o Colibri, ele roda todas as simulações, vamos dizer, se você tiver um slider, né? Vamos dizer assim, né? Se eu tivesse aqui esses 4 sliders para rodar, né? Ele rodaria todas as combinações possíveis entre eles e guarda num CSV, só para mostrar o que é o Colibri. Ele tem uma plataforma para isso, Design Explorer, que é essa plataforma aqui, que aí você consegue visualizar as simulações, né? Então, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, né? Que é esse daqui, né? Ele tem já um arquivo default aqui colocado só para você testar, né? Então, ele deu os prints da tela aqui no estudo de iluminação, e aí, por exemplo, né, você quer ver qual que tem, eu quero ver só os que tem melhor daylight, né? Então, aqui você filtra, né, quais são os com melhor daylight, né, daylight autonomy, e com a menor carga de refrigeração, rodou também. Então, aqui você vai ter os cenários, né, com os atributos dele aqui do lado e aí o print da tela, né? Então, aí você consegue, nesse sentido, rodar muitas simulações, né? Pode até usar uma de otimização aqui também, né? Você pega todos os dados que você guardou, aí ele gera uma pastinha, né, com as imagens e com um arquivo em Excel, né? E aí essa plataforma é que ela vai ler isso. E aí você pode, né, de certa forma, né, ir filtrando conforme for, né? Por exemplo, você pode ver só por orientação, né, aqui no caso, né? Ah, se eu, só por um tipo de orientação não vou ter tão baixa carga térmica, né? Mas aí eu consigo ver para aquela orientação qual é, né, vamos dizer, as soluções, né, que eu tenho, se eu clicar nele, né? Aqui ele vai dar todas as variáveis que você, né, que o programa foi salvando, né? E aí você consegue fazer uma filtragem e ir tentando entender quais são os resultados, vamos dizer, quais são os cenários que dão melhores resultados, né? Mas, gente, era isso, tá? Eu acho que, a princípio, muito né? bom. 2 dias de workshop, tá, gente? Mas eu acho que a gente pode, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão no SICAC, outras que estão no LaSUS, né?
A gente tem, né, eu estava conversando com a Joara antes de iniciar aqui o workshop, né, a gente tem, né, projetos iniciando, as nossas parcerias iniciando, assim, e que a gente tem o potencial de poder aplicar isso e poder fazer estudos, eu acho que são bastante robustos, legais, tá? Então, né, minha porta retórica, né, está sempre aberta, tá? Então, a gente pode ir conversando e tentando caminhar com essas coisas de simulação, de análise ambiental, né, para poder produzir, né, vamos dizer assim, produtos melhores, cada vez melhores, melhor dizendo, né? Então, meio que isso, né? Se alguém tiver interesse, pode mandar e-mail, WhatsApp, a gente vai conversando, tá bom? Excelente, Thiago, muito obrigada. Eu fiquei com um montão de dúvidas aqui, mas, enfim, Imagina. É correr atrás agora, né? Mas, Joara, eu vou dizer que eu fico com dúvida com frequência também, assim, olha, a gente vai Meu aprendendo Deus na do céu. marra, assim, né? Eu acho que uma das coisas que eu sinto, que eu acho que é muito... Deixa eu compartilhar aqui, né? Eu sinto que é muito importante nesse tipo de... qualquer tipo de ferramenta, né? É que a gente vai aprendendo na marra, assim. Tem coisa que é só fuçando mesmo que a gente encontra, assim, né? Então, precisa ter um pouco também desse desapego e ir tentando, assim, as coisas, né? Tem muito material bom na internet, né? A gente vê pessoas com, né, com explicações muito boas, né? O pessoal do Ladybug Tools, por sinal, tem muito material, né? E só para te falar uma coisa, Joara, você estava falando, né? Eles lançaram agora várias ferramentas para, vamos dizer, o pacote de soluções de simulação deles, né? Para várias ferramentas, né? Então, tem essa para o Grasshopper, que é gratuita, né? E aí tem pro próprio Rhino, então, você sem precisar usar o Grasshopper, usar direto no Rhino, e tem uma para o Revit também. Então, você consegue fazer as modelagens no Revit e aí fazer as simulações com as visualizações deles no Revit, mas é uma ferramenta paga, né? Alguém me falou esses dias que agora o Rhino vai ser grátis, né? Eu não estou sabendo nada disso, não. Foi o João que me falou. Inclusive, o Alpha. Mas tem o Grasshopper 2, né, que saiu, né? Ele está em alfa, né? Mas não, assim... o Alpha é aquele para ver A iluminação iluminação? com... Tá. Que a gente ia comprar e nem comprou. Uhum. Liberar. Assim, tem muito, assim como eu falei, tem muito pacote de plugin para o Grasshopper, assim, né? Que legal, muito bom. Tava vendo assim, essa questão do ciclo circadiano, assim, tem 2 plugins específicos só para isso, né? O pessoal da Diva é muito bom, mas é aquela coisa, o Diva é um software que em si só já ele é pago, né? Então, tipo, tem um programa que eles lançaram, não sei se você viu, Jorge, que chama Climate Studio. Sim. Né, que é muito, todo mundo que fala muito bem, que é muito prático, não sei o quê, mas nem o preço eu consigo achar. Então, tipo, você tem que pedir, né? Então não deve ser, deve ser mais caro que o Diva, assim, né? Então, né? O João me falou que foi o João que me falou que o Climate Studio também era grátis agora. Eu não estou sabendo, não vi não, Joana, mas é legal isso daí. Isso, Climate Studio e o Alpha agora vão ser grátis. Olha só, não tinha nem ideia. O Alpha é esse para ciclo circadiano e tudo. Sim. Mas enfim. O que eu ia falar, ótimo, né? Foi uma coisa que aconteceu na última semana só. Vou acabar montando para o final do mês que vem uma turma, né, de Ladybug e Honeybee. Aí depois eu divulgo, né? Depois quem tiver interesse também, tá? Mas a gente pode continuar conversando com qualquer dúvida, manda mensagem que a gente conversa. Tá joia. Tá certo, gente? Então, bom almoço, bom feriado a todos, né? Desculpa, eu sou sem noção, gente, eu não sabia que nenhum dos dias era feriado, tá? Então, peço desculpa. Tá? Então, bom descanso a todos aí, tá? Obrigadíssimo. Um abraço aí para todo mundo. Ô, Thiago, deixa eu só compartilhar uma coisa aqui com você rapidinho. Será que eu consigo compartilhar aqui? Tchau, pessoal. Um abraço para todo mundo.